Nós estamos dando continuidade à série Desconforme-se, vivendo do jeito de Deus, numa era digital, relativista e hipersexualizada. Ou seja, dias muito difíceis que a gente vive, dias muito complicados, muito desafiadores para a nossa fé, né? Ontem, aqui em São Paulo, nós tivemos uma imensa marcha para Jesus, né? Foi ontem, acho que aconteceu, e com o presidente do Brasil, com autoridades, e aí os dias são tão complicados que a gente olha e fala, tá, que Jesus é esse da marcha? Que marcha é essa? O que ela significa? O que ela representa? Quem são esses evangélicos que fazem parte dessa nação? Quem que é essa multidão que está aqui? Porque são dias muito difíceis. E a gente fez a primeira parte na semana passada, e hoje a segunda parte desse texto de Romanos 12, e eu quero fazer um grande retrospecto aqui para a gente continuar, né? A grande pergunta que fica para nós é: como o cristão deve viver nesse mundo plural? Um mundo de tanta gente diferente, um mundo de tanta diversidade, que para tantas coisas é bom, é legal, é interessante, e para tantas outras coisas parece que a gente está pisando em casca de ovo o tempo inteiro, para não ofender, para não falar, para não ferir, né? Se você assiste os seriados hoje, por exemplo, se você... até esses dias eu estava assistindo um remake não, um spin-off, né? Daquela série How I Met Your Mother. Fizeram How I Met Your Father agora, né? Alguns anos depois, a atriz, esqueci o nome dela agora, que faz a principal, a menina da Disney lá, mas enfim. E aí, a série nem é tão antiga assim, How I Met Your Mother deve ser o quê? De 2008, 2009, talvez, né? Mas aí você já vê a série de hoje, mais diversidade no elenco, mais questões de diversidade sexuais, mais questões sobre racismo, homofobia, gordofobia, magrofobia, sei lá, tanto de fobia que existe por aí hoje, né? E aí você fala, poxa, o mundo hoje é muito mais legal, muito mais sensível em algumas coisas, mas é muito mais difícil em tantas outras coisas, né? Questões de educação, questões de identidade, como as pessoas estão perdidas, como as pessoas estão sem identidade, e como nós, como cristãos, muitas vezes não sabemos como nos portar. E o que acontece? Existe uma dualidade, nós vamos falar disso muito mais na semana que vem, mas eu já quero pontuar que às vezes a gente vem no domingo, levanta a mão, chora, louva a Deus, acha, como diz o Stanley, tudo lindo, tudo abençoado, tudo maravilhoso, só que chega na segunda-feira, não por mal, mas a gente reproduz aquilo que acontece no mundo à nossa volta porque nos falta instrução para saber como viver do jeito de Deus, né? Aí eu até disse para vocês, mostrei essa imagem aqui, que nós temos dois extremos do cristão, que são dois extremos tristes, mas são dois extremos ruidosos, que as pessoas que não são cristãs acham que isso aqui é o evangelicalismo brasileiro. De um lado, nós temos o liberalismo teológico, que faz o quê? Eu pego o espírito da época, existe uma expressão em alemão para isso, chamada Zeitgeist, que é o espírito da época, é o que traz características para essa época que nós vivemos. E aí a gente olha para o que o mundo de hoje pede e a gente fala, opa, vamos encaixar o nosso cristianismo aqui. Então, por exemplo, o liberalismo teológico surgiu no mundo pós-iluminismo. O pós-iluminismo deu o centro do mundo para a razão. O mais importante é a razão. O mais importante é aquilo que se consegue comprovar através da ciência, o chamado empirismo, aquilo que é empírico, aquilo que eu consigo fazer no laboratório, aquilo que eu consigo repetir várias vezes para falar, realmente é isso. Então, essa é a verdade. Aí, o que os teólogos liberais fazem? No mundo empírico, real, da natureza, da ciência, não existe milagre. Milagre é um buraco nas leis da natureza. Se eles só acreditam na lei da natureza, como é que existe milagre? Então, o que o teólogo fala? Na Bíblia não existe milagre. A Bíblia traz milagres no coração. Então, não é o fato em si que interessa. O que importa é o sentimento que esse fato descrito, que se a gente poderia chamar hoje de uma fake news, que a Bíblia estaria cheia de fake news, o que importa não é se é verdade ou se não é verdade, o que importa é se isso te traz algo bom no coração.
Então não é que Jesus ressuscitou verdadeiramente levantando dos mortos. Jesus ressuscitou no seu coração. Não é que você realmente, vamos dizer, não é que Adão e Eva, Deus criou o mundo. Significa só que é um mito para dizer que o mundo é um mundo que glorifica a Deus, mas assim, não é que essas coisas realmente aconteceram. Então, pecado não é pecado, milagre não é milagre. E se pecado não é pecado, salvação não é salvação. Porque no fundo, Deus veio nos salvar do quê? Se a gente é tão bom, se a gente é tão maravilhoso, se a gente é tão especial, se a gente é tão bacana, né? E aí tem as teologias aí que a gente chama hoje, antigamente era uma teologia da prosperidade, mas no século XXI ela fez um upgrade, a gente chama de teologia do coach, né? Que aí vem um espertão falando que você é o centro do coração de Deus. Então não importa o que Deus quer fazer no mundo, importa que você está no centro do que Deus quer. Você é maravilhoso, você é incrível, você é especial, né? E aí, do outro lado, a gente tem o pessoal que é radical. Não, eu fico firme com as doutrinas que eu aprendi na escola dominical, que eu aprendi da minha avó, que é chamada ortodoxia, né? Mas o que é? A pessoa crê certo, ela sabe direito. Você perguntar, ela tira 10 na prova. O que é ressurreição? Pá. O que é expiação? Pá. Justificação? Pá. Me dá um texto, não sei dar sabe. A pessoa crê certinho, ela fez bonitinho. Só que na hora de viver, ela não sabe como relacionar isso com a vida dela. O que ela faz? Eu vou viver numa bolha. Eu vou me prender. Então, tudo é do diabo, tudo é do mundo, tudo assusta. A música é do mundo, assusta. A arte é do mundo, assusta. O amiguinho é do mundo e assusta. A roupa do capeta, o perfume do capeta, o refrigerante do capeta. Tudo me assusta porque eu tenho que viver num mundo sagrado. Eu tenho que tocar em xícaras sagradas, na colher sagrada, no café sagrado, né? A gente pergunta, quem fez o café, passou o café, tem mãos ungidas para passar, sabe? A pessoa, ela entra numa neura. E aí a gente vai querendo viver em bolhas. Eu até citei, a Júlia falou que assistiu, eu citei aquele filme A Vila, né? Que é assim, o mal está no mundo, o mal não está em mim. Então o que a gente faz? Vamos fazer uma comunidade só de pessoas boas. Que aí o pecado fica lá fora, e aqui dentro ficam só os santos. Você percebam que as duas visões, elas lidam com o pecado de forma errada. Uma acha que o pecado é nada, que o pecado é um mal abstrato, e a outra acha que o pecado está fora de si, e não dentro da gente. Né? É uma coisa muito doida, né? Muito doida. Então, eu já digo para vocês, nenhuma das duas formas é a forma correta de se enxergar aquilo que o jeito que Deus quis. E a gente chama esse jeito de enxergar o mundo de Deus de cosmovisão cristã. Cosmo, mundo, visão de mundo de Deus. E aí eu mostrei para vocês que, eu estou fazendo só um retrospecto da semana passada, né? Que a gente tem 4 grandes questões, alguns dividem em 3, outros dividem em 4, que a gente deve entender e olhar o mundo dessa forma. Quem divide em 3, junta as últimas 2. Eu tenho que pensar tudo na vida. Qual que é o propósito da criação daquela coisa? Como que o pecado, a queda, afetou essa coisa? E como essa coisa vai ser redimida e restaurada no fim de todas as coisas? Esse é um jeito de eu olhar para o mundo. Por exemplo, aqui na cosmovisão, se a gente for numa visão superficial, parece que a gente cantou um monte de baboseira hoje. Por exemplo, como é que a gente afirma que Deus é poderoso, que Deus reina, que Deus é soberano, e que a gente ainda agradece pelo que Ele faz, sendo que o mundo está caótico? Das duas, uma. Ou a gente não enxerga o caos do mundo, ou a gente não acha que Deus é tão poderoso assim. É aquele famoso paradoxo, né? Se Deus é totalmente bom, Ele não pode ser todo poderoso. Se Ele é todo poderoso, Ele não pode ser totalmente bom. Por quê? É chamado sofisma irresolvível, né? Por quê? Porque se Deus é todo poderoso, por que existe o mal no mundo? E se Deus é bom, o contrário, né? Se Deus é todo poderoso, por que Ele não acaba com o mal no mundo? E se Deus é bom, por que o mal existe? Então, ou Ele é uma coisa ou Ele é outra. Mas a gente afirma pela fé cristã que Deus é bom, poderoso, soberano. O mal existe porque o mal entrou no mundo. Aliás, eu sempre digo isso, né? Que a Bíblia conta que Deus existe. A Bíblia não explica por que Deus existe. A Bíblia, Deus simplesmente está lá. O primeiro versículo diz: no princípio criou Deus. Deus quem? Deus de onde? Deus. Deus existe. Você tem que lembrar que Gênesis foi escrito por Moisés para o povo que estava saindo do deserto, do Egito para o deserto. E ele está dizendo: o Deus que vocês servem é esse Deus.
Então, Deus está lá. É a chamada autoexistência de Deus, o Deus eterno, como a gente, né, lá com a Oficina G3 a gente cantava, né? O Deus eterno. Só que também a gente descobre que o mal entrou no mundo. E a Bíblia dá muito pouca informação sobre o mal. O crente brasileiro queria uma biografia de Satanás, com história. A gente inventa, a gente fala. Esses dias um aluno meu falou para mim assim, que eu falei, é autobiografia autorizada. Aí um aluno falou assim, professor, mas se Satanás escrever autobiografia, só vai ter mentira lá, né? Eu falei, é verdade, só vai ter mentira lá, o pai da mentira, né? Então é uma biografia bem fake, né? Mas o fato é que a Bíblia dá pouquíssimas informações. A gente não sabe como que a serpente entrou no jardim, como que ela apareceu, como é que Satanás caiu do céu, a gente não sabe. A gente inventa, né? Eu sempre falo, eu gravei um podcast sobre isso. Ele é regente do coro no céu, e aí ele tem inveja dos ministros de louvor, porque ele lembra quando ele regiu o coral no céu. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém tem ideia. E cá entre nós, a Bíblia nem se preocupa muito. A Bíblia se preocupa em dizer, há um Deus que é bom e poderoso, criador dos céus e da terra, e há um mal no mundo. E esse mal não é uma mesma força igual a de Deus. A gente que é criado, né, com, sei lá, Pokémon, Caverna do Dragão, a gente acha que Deus e o diabo são duas forças iguais, lutando uma contra a outra. Eu sempre lembro, aqui só os mais velhos vão lembrar, na década de 90, no comecinho da década de 90, tinha uma novela na Globo que chamava Olho por Olho, né, que saía um raio vermelho do olho de um... Eu acho que era o Felipe Folgose e o outro rapaz, eu não lembro. E aí saiu o azul do Felipe Folgose e saiu o vermelho do outro cara. E aí eles ficavam lá se enfrentando. Eu era criança, eu lembro de ver aquilo ali e falar, nossa! E a gente acha que Deus e o diabo são duas entidades iguais que lutam. Essa não é o mundo bíblico. O mundo bíblico é um Deus todo-poderoso, um Senhor criador, um Senhor dono do mundo, dono de tudo, e um mal que é infinitamente menor do que esse Deus, e um mal que a gente não sabe explicar. Os reformados, presbiterianos, calvinistas têm muita dificuldade de explicar isso, porque como que um Deus todo-poderoso, que sabe de todas as coisas e determinou todas as coisas, deixou esse mal entrar, permitiu que esse mal entrasse, só que Deus vai pegar esse mal, ele vai vencer esse mal, e ele vai usar esse mal para a sua glória e para o seu louvor. É isso que a gente afirma. A gente não fecha os olhos para o sofrimento, a gente não fecha o mal para o pecado, a gente não fecha os olhos para a dor. A gente diz, o mal existe, a dor existe, o sofrimento é real. Mas existe um Deus que está acima desse mal, desse sofrimento. E aí o que acontece? O mundo que foi criado belo, de repente se viu caído. Agora tem dor, agora tem sofrimento, agora tem espera, agora tem angústia, agora tem cansaço, agora tem desistência, agora tem morte. E aí a gente proclama o Deus que veio encarnar. Nós cantamos hoje, Deus conosco, Deus por nós, Deus em nós. Ele se tornou carne para que ele, como homem e como Deus, vencesse a morte, vencesse o pecado, vencesse a escuridão e as trevas. Por isso que Paulo diz que na cruz Jesus Cristo expôs à vergonha, ao desprezo, todos os poderes das trevas, e ele triunfou sobre eles na cruz. O que a cruz significa, o que diz é, o mundo agora tem um novo Senhor, o mundo agora tem um novo dono, o mundo agora tem um novo imperador, o mundo agora tem um novo Quírios. O Quírios do mundo romano era o imperador romano. O Quírios que o evangelho proclama é um nazareno que foi, um nazareno que era uma cidade que era um nada no meio de um país que era um nada nos cafundó do Império Romano. E eles vão dizendo, esse cara que é um nada, que veio da cidade que é um nada, num país que é nada, que foi morto da forma mais vergonhosa que a gente tem, esse cara agora ele tem glória maior que o imperador. É para fazer virar a cabeça dos caras do contrário, né? E agora a gente vive num período muito maluco, que é chamado de já e ainda não, que é Jesus já venceu a morte, Jesus já venceu o mal, Jesus já venceu as trevas, mas nós ainda aguardamos a restauração total. Nós ainda aguardamos o dia que o pecado será tirado do mundo. Então a gente vive nesse mundo do já e do ainda não. E o já e o ainda não equilibra a visão cristã. Você fala assim, a gente cantou assim, né? Deus conosco, sempre perto está. Aí a gente fala assim, né? Nós venceremos, com ele vamos vencer. Aí você fala, o cristão já é um vencedor? Já, mas ainda não.
Se a gente vive só no já, a gente sai atropelando todo mundo. A gente já venceu, a gente já triunfou, a gente já. Mas espera aí, a gente ainda enfrenta desânimo, dor, sofrimento, limitações. Se a gente vive só no ainda não, a gente vira pobre coitado. Ah, irmão, quando terminar essa vida, lá no céu, amém, glória. E aqui, miserável. Qual que é o equilíbrio? O equilíbrio é sempre o já e o ainda não. Você já é filho de Deus? Já. Você é totalmente filho de Deus? Ainda não. Romanos 8, o apóstolo Paulo diz assim: porque nós fomos adotados pelo Espírito de Deus, no qual clamamos, Abba, Pai. Aí você fala, oh, aleluia. Versículos depois ele fala assim, porque nós ainda aguardamos o Espírito de adoção. Aí você fala, Paulo, peraí, ou a gente já foi adotado, ou a gente já aguarda a adoção. Ele fala, as duas coisas. Nós já fomos adotados e aguardamos a adoção. Então, é esse mundo que a gente vive, e aí que a gente olha. Então, eu vou dar um exemplo aqui prático. Trabalho. Muito cristão considera trabalho fruto do pecado, da queda. Tem muito crente que fala assim, vou trabalhar aqui porque no céu só vou descansar. Vou te dar uma má notícia. Não vai acontecer isso. Né? Primeiro, uma vez eu ouvi meu querido professor, reverendo Heber Campos Carlos Júnior, incrível professor, Heber Carlos Campos Júnior, cabeçudo, inteligente, crente, professor maravilhoso. Ele falou assim, o crente não sextou. O crente não pode falar sextou. Aí eu falei, por que não, professor? Ele falou assim, porque para o crente a segunda é tão santa quanto a sexta-feira. Aí eu falei, dorme com essa, bonitão, vai lá. Né? Porque é isso. Quando que Deus criou o trabalho? Antes do pecado. Deus disse para Adão e para Eva, olhem para tudo isso que eu criei. E agora vocês vão produzir em cima disso, fazer cultura, cultivando, cultuando o que eu dei para vocês. Isso é chamado de mandato cultural. Produzir cultura. O ser humano, ele tem dentro de si a capacidade de produzir e criar, porque ele foi feito para isso. O que o pecado fez? O pecado não trouxe o trabalho, o pecado trouxe cansaço. O pecado trouxe egoísmo, o pecado trouxe ambição. Aí o trabalho se torna uma coisa ruim, porque a gente cansa, a gente é explorado, já diria Marx, que a gente é explorado, a gente ou o capitalismo selvagem, que as pessoas são números e tem que vender, e você é atropelado pelo capitalismo selvagem. O capitalismo selvagem é aquilo que faz olhar, por exemplo, para um tanto de milho, tem muito milho, o preço caiu, fala, queima o milho, que é melhor queimar do que dá para o preço subir. Esse é o mundo que nós vivemos. Que é mais importante o preço do que alimentar as pessoas. Tem gente morrendo de fome, mas eu queimo a comida porque é mais importante o preço subir. O pecado trouxe isso. O que Jesus fez? Jesus venceu o pecado, para quê? Para que um dia na Nova Jerusalém, nos novos céus e nova terra, o trabalho seja de novo feito somente para a glória de Deus. Sem pecado, sem cansaço, sem ambição, sem egoísmo. Nós vamos trabalhar, mas nós vamos trabalhar para o benefício do outro e para a glória de Deus. Como as coisas deveriam ser. Então esse é um exemplo. Né? E aí, a gente estava falando que no mundo de hoje existe uma ideia de que, primeiro, né, antes da gente falar isso, eu disse que todo mundo, isso é muito importante, todo mundo tem uma resposta para essas três coisas. Para que eu fui criado? Como que o mal impacta o mundo? E como as coisas vão terminar? Crente, não crente, ateu, como canta a música, né? Do crente ao ateu, todo mundo tem resposta para essas três perguntas. Como eu fui criado? Para que eu fui criado? Como que o mal impacta a minha vida e como que vão terminar as coisas na minha vida? O que eu espero da morte? Um ateu vai dizer, espero nada, vai ser tela preta, acabou. Isso impacta a vida dele. Mas todos têm resposta, sabendo ou não. Tendo uma resposta elaborada ou não. Todos temos. O triste é o cristão que acha que crê numa coisa, não, eu creio em Jesus, eu creio nisso, mas a vida mostra outro tipo de prática. Mas todos temos respostas, todos temos respostas. E o que acontece? Há na nossa sociedade hoje uma força para o individualismo. Nós somos levados a viver como indivíduos. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês, para a gente tentar entender. No mundo antigo, o indivíduo não importava nada. O que importava era o clã, a família, a classe. O cara vivia para o coletivo. O cara vivia para a tribo, para a sociedade, para essa coisa de felicidade
pessoal, de realização pessoal. Isso é um negócio extremamente novo na humanidade. Não existia isso. Só que com o iluminismo foi dada uma ênfase para o indivíduo. Agora, o indivíduo pensante, o indivíduo que pensa, o indivíduo que... E aí a coisa vai se desenvolvendo, eu não vou trabalhar isso hoje, a gente vai falar isso ao longo das outras mensagens. Criou-se, e aqui tem o professor, escritor Charles Taylor, já falecido, mas um gênio dos nossos tempos, que fundamenta muitos pensadores por aí, e ele faz essa pergunta, né? Será que é possível as pessoas se desenvolverem por si só? Porque existe uma crença de que a solução está dentro de você. Olhe para dentro de você, descubra o que você quer ser. E aí o que as pessoas falam? Eu preciso me ouvir, eu preciso tirar um tempo para me conectar comigo mesmo. A gente escuta isso direto na rua, amigos, pessoas. Tirei um tempo para me conectar comigo mesmo, para ver o que está lá dentro, o que eu tenho para mim, o que é a minha vida, o que é a minha felicidade, o meu ideal. Por isso que hoje as pessoas não duram nos empregos, não duram nas igrejas, não duram nas amizades, porque o negócio vai trocando. Eu não estou feliz, eu troco de casamento, eu não estou feliz, eu troco de namoro, eu não estou feliz, eu troco de carro, eu não estou feliz, eu troco de emprego, eu não estou feliz, eu vou trocando. A gente tem uma tolerância mínima ao sofrimento. Mínima. Esses dias eu vi uma notícia, eu sei que é triste, mas no fim ficou engraçado. Era um cara, que eu nem lembro exatamente quem era o cara, mas assim, era uma subcelebridade, daqueles que acho que nem para Fazenda seria chamado. E aí, que tem uma celebridade nível Big Brother, tem a celebridade nível A Fazenda, aprenda com Renata, pregação abençoada. E tem uma celebridade que não serve nem para nenhum dos dois. Aí, o cara tava assim, a notícia dessa subcelebridade. Eu vi no Instagram, assim, apareceu para mim, fulano diz que está estafado e que não vai continuar a carreira. Eu falei, saúde mental é uma coisa muito importante, um assunto muito sério, mas cá entre nós, esse cara nem começou uma carreira para dar uma pausa na carreira. Sabe, na hora que esse aqui está começando a acontecer, aí esse cara... Se fosse assim, sei lá, um Roberto Carlos com 70 anos de carreira, que ele fala, tô cansado, quero parar. Você fala, tá bom, muito bem, trabalhou. Silvio Santos, com 92 anos quase, fala, não quero mais, agora eu quero curtir minha fortuna. Cara, você trabalha 70 anos, lindo. Agora o cara, sei lá, tem 2 meses de carreira. Aí ele fala, tô estafado, tô cansado, tô despreparado. Por quê? Porque as pessoas não estão preparadas, as pessoas são infantilizadas, as pessoas são mimadas. Nós somos mimados, nós somos infantilizados. A gente não tem força para... E aí, do outro lado, tem a teologia do coach falando assim, olha para dentro de você, para você descobrir as suas forças. Tira de dentro de você. E aí você começa a acreditar que de dentro de você vem alguma coisa. Pode vir alguma coisa. E aí a gente ainda é levado a crer que eu sou formado por aquilo que eu sou. Só que aí o Charles Taylor vai dizer, gente, isso não existe. Todo ser humano é formado, o que ele chama de self, que é daí que vem o termo selfie, né, que é o indivíduo, a personalidade. Ele fala, nós somos formados numa rede, ele chama de rede de interlocutores. Você é formado em relação a outro. O Nicolas já é formado como indivíduo com relação a mim, a Andressa, aos avós, aos primos, aos tios. Aquilo ali já... Você não é formado num vácuo e você é você onde... Aí você é formado como você, com o sotaque da região que você nasceu, com os costumes da região que você nasceu, com a cultura, com o folclore, com as histórias. Eu digo isso, se você tivesse o mesmo material genético e você nascesse no Japão, você seria outra pessoa completamente diferente. Com o mesmo DNA, se é que fosse possível. Você seria outra pessoa. Se você fosse criado em outra família, na mesma rua da sua casa, que você foi criado, você seria outra pessoa. Porque nós nunca somos nós mesmos sozinhos, nós somos criados nessa rede de interlocutores. E em forças culturais que nos moldam tanto a ponto da gente nem perceber que essas forças culturais estão nos moldando. É o famoso peixe no aquário que não sabe que está na água. Né? Você fala para o peixe no aquário, e essa água toda? Ele fala, água? Né? Ele não sabe, porque tudo que ele é água que ele tem. Ele só sente a falta da água quando ele sai da água. A gente só percebe o tanto que a cultura nos molda quando a gente muda de cidade, quando a gente muda de país, quando a gente casa.
né? Que você briga com sua esposa, com seu marido, pelo jeito que a toalha fica na cama, ou não fica na cama, você pendura, né? Eu me lembro de um amigo que falou assim, a mulher falou para ele assim, viu, esse jeito que você aperta a pasta de dente, aí ele falou assim, como assim o jeito que eu aperto? Só tem um jeito. Como assim o jeito? Ela falou, não, minha família nunca fez assim. Aí ele, tem outro jeito para apertar a pasta de dente? Porque a cabeça dele, aquilo era a vida. E isso é para todos nós. Né? A gente só percebe as... Gente, tem exemplos no mundo que são muito malucos. Jonathan Edwards, um dos homens mais crentes que o mundo já produziu. Um homem piedoso, crente, inteligente, com 12 anos, entrou na universidade falando grego, aí, Arthur, grego, latim, inglês, tá fácil para você, Arthur, aí, ó, com 12 anos, ó, dá para você aprender grego, latim e português, inglês. Tá bom, né? O homem crente, maravilhoso, inteligente, ele tinha um escravo. A gente olha para a história de Jonathan Edwards hoje e fala, como esse pastor maravilhoso tinha um escravo. Mas na cabeça dele, aquilo era, ele tratava bem, ele dava dignidade. Para ele, a escravidão, sabe, é aquilo que a gente fala hoje, por exemplo, as piadas dos anos 80, se você assistiu os Trapalhões dos anos 80, você assistiu hoje, você fala, mano, como isso passava na televisão? Como que as pessoas deixavam? Por quê? Mas ninguém percebia, porque o mundo era outro. Por isso que as pessoas mais velhas falam coisas que a gente fala assim, meu Deus, como essa pessoa fala isso? Mas para ela é normal, porque ela é formada por essas forças culturais. Todos nós somos formados disso. E aí nós dissemos da necessidade de uma mente renovada. E nós começamos no texto de Romanos 12, e eu não vou fazer todo o retrospecto aqui, mas ele diz, portanto, e aí portanto significa de Romanos 1 a 11, né, só. Então, Paulo resume o que ele falou do 1 ao 11 assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando Paulo fala isso, ele está, primeira coisa, que é o seguinte, né, chocando de 3 formas aqui, resumidamente. O sacrifício sempre era de outra coisa, não de mim. Eu ofereço algo, ou até alguém, mas nunca eu. Né? Eu sempre ofereço algo a alguém. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, um sacrifício é morto, nunca é um sacrifício vivo. Sacrifício sempre de algo morto. Como é que... Ou para morrer. Ele diz, eu rogo que vocês ofereçam um sacrifício vivo. 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 E aí ele vai dizer que esse sacrifício vivo agrada a Deus. Porque é um sacrifício que, primeiro, ele é da vida toda. É tudo. É o seu corpo, é a sua mente. Aqui ele quebra várias coisas. Platão dizia, o que importa é o mundo superior, a realidade, a matéria é fraca, é inferior. O mundo é mau. Qual que era a ideia de Platão? Um mundo espiritual. Por isso tem muito crente que é platonista e não cristão. Tem muito crente que acha que lá no céu vai ser um monte de matéria, espírito voando. Por isso que o crente bom, ele fala, tantas almas foram salvas. Ele não fala que vidas foram salvas, porque a pessoa não salva o corpo, salva a alma. Porque no céu a gente vai ser um bando de espírito, de lençol voando, sem nada. Porque esse é o mundo bom. E a Bíblia fala do corpo e da alma. Tudo é para a glória de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, Platão não existia, assim, não estou querendo dizer assim, né? A mente helenista, estou dizendo assim, no sentido de... Gente, o apóstolo Paulo fala para Platão diretamente, é isso que eu estou querendo dizer. Mas ele pega esse pensamento platônico, que era ensinado por Filo de Alexandria, e ele fala, isso está errado. A realidade de Deus que agrada a Deus é o todo da vida, é tudo. E você se entrega para Deus, para quê? Para viver do jeito de Deus, para que esse sacrifício seja agradável a Deus. E aí o que acontece? Esse é o culto racional. Algumas traduções trazem espiritual. Esse é o culto com entendimento. Esse é o culto fruto das misericórdias de Deus que nós entendemos. O Deus que criou o mundo, o pecado que entrou no mundo, o Deus que falou, Romanos 3, não existe um justo sequer. Grego, judeu, pagão, todo mundo precisa de Jesus, o novo Adão, que vai redimir todas as coisas. Aí ele diz, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí, diante disso, eu entrego a minha vida diante do Senhor. E esse é um sacrifício agradável, e esse é o meu culto. O culto que agrada a Deus. É o culto com entendimento. E aí, por que tem a ver com a ideia de culto e de adoração? E aqui nós vamos entrar propriamente na mensagem
de hoje, que é o versículo 2. Porque é o seguinte, o ser humano foi criado adorador. O pagão adora, o ateu adora, o espírita adora, o cristão adora. O ser humano adora. A grande questão é, adora a quem? Só que aí tem uma questão. Toda adoração produz a imagem do objeto adorado, do Deus adorado, no adorador. Então vamos dizer o seguinte, se uma pessoa adora o trabalho vai moldar quem ela é, como ela é, do jeito que ela é. Se uma pessoa adora, prazeres sexuais, esses prazeres vão moldar o jeito que ela pensa, o jeito que ela age, o jeito que ela fala com as pessoas. Por isso que a pornografia é tão maléfica, porque ela destrói a relação dessa pessoa que consome pornografia com a vida toda. Se uma pessoa adora um outro Deus, aquelas características daqueles deuses vão produzir a imagem deles em nós. Eu até citei na semana passada, mas vamos falar disso, né? Tem um seriado e um livro do Neil Gaiman, um autor aí bem famosinho na cultura geek, aí, que ele chama Deuses Americanos. E a sacada dele é o seguinte, o seriado é bem violento, né? Mas o que é a sacada dele? Os deuses da antiguidade, da colheita, do amor, da guerra e tal, estão em guerra com os deuses da modernidade. Quais são os deuses da modernidade? O trabalho, a economia, os deuses digitais, os deuses das redes sociais, eles são todos deuses. E aí ele personifica, e agora eles entram em guerra, os deuses modernos com os deuses antigos. Porque são todos deuses. A gente fala, né, o mundo antigo, o pessoal era muito idólatra. Hello? O New York Times, ou New York Times ou Washington Post, um dos dois, disse assim, a Apple não é uma empresa, a Apple é uma religião, que tem o seu próprio Messias, chamado Steve Jobs. O que a Washington Post ou New York Times, um dos dois, está dizendo é que a Apple não produz clientes, a Apple produz adoradores. Que são formados à imagem. Quem assistiu aquele documentário Dilema das Redes, sabe que, inclusive, o jeito que nós mexemos no celular molda o nosso jeito de ser. Molda até os nossos comportamentos, a repetição, o jeito, o subir, o descer. Isso produz hormônios em nós, respostas hormonais em nós. A adoração nos transforma à imagem do ser adorado. E aí que vem a grande frase de Paulo, no versículo 2, que ele diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a grande pergunta aqui é, conformados ou transformados? E aqui que eu quero falar o seguinte, veja só, eu sempre digo, né, que quando Paulo fala para a gente não se conformar, significa não tomar a forma. Porque no conformar, aqui não está, aqui está assim, não se amoldem ao padrão desse mundo, justamente para tirar essa confusão. Que eu já disse que antigamente a gente que achava que conformar era ficar assim, ai, não me conformo, que tristeza, ai, não me conformo. Tem muito crente que acha que ele está sendo crente lamentando as notícias. Tá, faz parte, mas não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Conformar significa amoldar, tomar a forma. Ele está dizendo, não tome a forma desse mundo. Esse mundo também pode ser traduzido como presente era. O mundo não é um lugar, o mundo é um tempo. É que a gente acha que mundo é lugar. Então você fala, eu não vou lá na casa que é do mundo. Né, como se fosse lá no Stranger Things, né, o Upside Down, né, o mundo invertido. Você não vai no mundo invertido, você vai... Aliás, gente, que temporada do Stranger Things, mas isso é outra história, né? Você não vai no Upside Down. Eu não vou lá, porque lá é o mundo. O mundo não é um lugar, o mundo é um tempo. E qual tempo? A presente era, o momento que nós vivemos. Então, se existe uma presente era, Paulo divide a história em duas eras. A presente era e a era vindoura, a era que virá. A era que ainda não veio. Tem a que está aqui e a que ainda vai vir. A presente era
fala da resposta para a segunda grande pergunta da cosmovisão. O que houve com o mundo? Por que o mundo está assim? Por que o mundo está caído? E aí a gente responde, o mundo está caído porque ele foi criado bom por Deus, ele foi criado perfeito, mas o mal entrou no mundo e o mal corrompeu o mundo. A criação que era perfeita, agora o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, geme, porque ela está aprisionada pelo pecado. E ela aguarda a manifestação de Deus e dos filhos de Deus transformados para ela ser liberta desse pecado. Tudo no mundo, tudo, relacionamento, uns com os outros, relacionamento com Deus, relacionamento consigo mesmo, o relacionamento com a criação, com os animais, tudo foi corrompido pelo pecado. O pecado não acontece só no coração, o pecado muda a genética, o pecado muda a matéria, o pecado muda tudo, tudo. E esse pecado é uma força que faz com que a gente viva num mundo que está sempre empurrando contra Deus. Deus quer que vá para lá, o mundo empurra para cá. Deus quer que vá para frente, o mundo te puxa para trás. O mundo vive em oposição a Deus. O movimento natural do mundo é um movimento opositor a Deus. A vontade de Deus é uma, essa época vai fazer o contrário. Então essa é a presente era. A era que vai vir fala da resposta da terceira e da quarta pergunta. Como é que Deus vai resolver essas coisas? E aí a gente diz, o mal vai ser vencido. Essa era presente onde o mal existe, será eliminada, derrotada. E Cristo vai ser rei plenamente. Por isso que eu disse que desde a morte, ressurreição e ascensão de Cristo, a gente vive nessa época que o mal já começou a ser vencido, mas ele ainda não foi vencido totalmente. E aí, a gente vai entender uma coisa muito interessante. O cristão vive nisso aqui, ó. Olha que legal esse gráfico. Existe a presente era maligna, e existe a era vindoura. Aqui tem a primeira vinda de Jesus e aqui tem a segunda vinda de Jesus. O que acontece? O cristão é alguém que vive na presente era, mas antecipando a era vindoura. E a gente vai chegar lá, né? Ele pertence à era vindoura, mas ele vive na presente era. Nós somos cidadãos de um outro tempo, morando no tempo fora do nosso. E aí, é isso que gera tanto conflito para nós. E a grande pergunta é, o cristão, ele é conformado a esse tempo, ou ele é transformado pelo tempo que ele aguarda? E deixa eu te falar uma coisa, não tem uma terceira opção. Ou você é conformado com a presente era maligna, onde o pecado impera, ou você é transformado pelo mundo que ainda vai vir, que você aguarda. E é interessante, vou voltar, que o apóstolo Paulo usa o verbo no presente, de uma forma que está querendo dizer, não se amoldem, mas transformem-se, querendo dizer que essas ações ainda acontecem, hoje acontecem, sempre. Como que eu não me amoldo continuamente? Não é um evento. Eu me converti no dia tal, do ano tal, e a partir dali eu não mais tomei a forma desse mundo. Não. É só a partir mesmo. Não é que ali o evento. Ali agora eu deixei de ser do mundo. Não. É um processo. E como que eu me transformo pela renovação da mente? Você não recebe uma mente nova assim, bum! É um processo. Conexão. A ideia é que a corrente... E aí, presta atenção. Do jeito que Paulo fala aqui, quando ele fala conformar ou amoldar, significa, me passa a ideia de que é muito mais natural e muito mais fácil. Qual que você acha que é mais fácil? Qual dos dois verbos é mais fácil? Você se amoldar ou você se transformar? Se amoldar, muito mais fácil. Até a ideia de, tá todo mundo assim, vou também ficar assim. É mais fácil ser igual à multidão ou ser diferente? Claro que é mais fácil ser igual. Então, a ideia do verbo é que a correnteza, a vida, se você não fizer nada, você vai se conformar. O transformar, primeiro que exige uma ação sobrenatural de Deus. E além de uma ação sobrenatural de Deus, exige um esforço da nossa parte. Um esforço da nossa parte.
né? Então veja só, o Charles Taylor, aquele que eu apresentei para vocês, ele diz que nós somos formados a partir do local onde vivemos, a vida da forma que compreendemos. Ninguém vive livre dessas configurações. Olha o que ele fala. A noção de inventar uma distinção qualitativa a partir do nada não faz sentido. O que ele está querendo dizer é o seguinte: a pessoa falar, eu tinha nada e eu vou me formar como pessoa. Isso não existe. Ele diz, porque só podemos adotar as distinções que fazem sentido para nós no âmbito da nossa orientação. Ou seja, você só ressignifica aquilo que você um dia recebeu. Você pode ressignificar, mas é daquilo que você viveu, que você aprendeu, que te deram. Então, o que é mais fácil? Você se transformar ou você ficar do jeito que você recebeu? Muito mais fácil ficar do jeito conformado. Essa é a primeira coisa. Aí ele fala uma coisa que eu achei muito legal. Ele fala assim, a pessoa sem configurações seria considerada uma pessoa profundamente perturbada. Achei muito sincero da parte dele. Que a pessoa fala, não, eu estou do zero, eu estou me formando, eu estou me ressignificando. Ele fala, essa pessoa é perturbada. Que ninguém vem do nada. Como é que assim, a pessoa vem uma folha em branco? Não existe isso. Inclusive, muitos pastores falam essa baboseira, né? Olha, a sua vida em Cristo está começando, agora você é uma folha em branco. Meu querido, não existe isso. Ninguém se converte, troca de nome, passa uma lavagem cerebral, esquece. A lavagem cerebral até acontece, mas não saudável, né? Não esquece do nome. Ah, troquei de nome, troquei de vida, troquei de cor de cabelo, troquei... Não, a vida continua igual. É um processo. É um processo. E aí, o ser transformado é obra de Deus. Enquanto os pagãos... Olha que coisa... eu vou mostrar para vocês. Enquanto os pagãos foram entregues, Romanos 1, o apóstolo Paulo fala, por isso, Deus os entregou a sua mente corrompida. Pela rebelião, eles foram entregues à corrupção. E adoram ídolos e são deformados por causa dessa idolatria. Os cristãos são chamados a adorarem a Deus e serem transformados à imagem de Deus. A ideia é que qualquer coisa que a gente adore que não seja Deus nos deforma. E quando a gente adora, isso nos transforma à imagem de Deus. A mente renovada é o quê? Pela renovação da mente. É a mente que é capaz de pensar na lei do mundo que ainda vai vir. O N.T. Wright diz uma coisa lindíssima. Ele diz que a gente precisa, no final dos tempos, de um corpo glorificado, porque o nosso corpo não consegue viver no mundo glorificado. É como se a gente fosse viver no espaço. A gente não consegue viver fora da atmosfera. Né? Nosso corpo não foi feito para isso. O nosso corpo hoje não foi feito para o mundo glorificado. Assim como a nossa mente hoje não foi feita para o mundo vindouro. A gente precisa de uma mente... E aí que é lindo, porque a mente a gente já recebe. O corpo a gente ainda aguarda no dia da ressurreição final. Mas a mente já nos foi dada. Para pensar... Você quer que eu diga isso de outra forma? O apóstolo Paulo diz assim, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Como é que a gente consegue ter o sentimento, no sentido de que a gente acha que sentimento é coração e mente é outra coisa? Não, estou falando aqui no todo, né? Como é que você pensa como Cristo? Porque você recebe, ele fala em outros capítulos, em outros livros, a mente de Cristo. Na conversão, a gente recebe essa mente que agora é capaz de pensar do jeito que Jesus pensa. Ela pensa nos valores do reino de Deus. Esses dias um menino falou para mim assim, no Instagram, ele me segue, tá um menino novinho, e assim, ele estava perturbado com legalismo, assim, muito legalismo. E aí ele falou, pastor, como é que eu sei que eu não cometi o pecado sem perdão, e que eu vou para o inferno, e não sei o quê, e tal, e como é que eu tenho certeza que eu não estou nisso? Aí eu peguei e falei, querido, só o fato de você estar preocupado, já me mostra que você não cometeu esse pecado. Aí ele, como assim? Eu falo, porque quem cometeu esse pecado não se preocupa, nem percebe, só vai. Se ele está preocupado em agradar a Deus, quem que pensa em agradar a Deus? Quem nasceu de Deus. Aí ele falou, mas é só isso? Eu falei, é. A graça de Deus é isso. Mas como é que eu tenho certeza? Eu falei, você não tem certeza. Você não tem um certificado aí que você vai guardar. Ele queria isso, uma coisa assinada, assim, Deus falando, tá bom, assinei, ó. Não tem, está no coração, é transformação, é fruto. Então, assim, a gente, né, o que é a mente renovada? A mente renovada é que pensa do jeito de Deus. Enquanto o mundo fala, é melhor você guardar, porque você não sabe o dia de amanhã, no mundo de Deus se fala assim, ó, a matemática de Deus é melhor você dar e compartilhar.
que você vai ter mais. No mundo fala, proteja-se o máximo possível, não compartilha nada com ninguém, não compartilha informação, não dá... O reino de Deus diz, se você quer ganhar a sua vida, você tem que perder ela. Você tem que tratar o outro como superior a você. Oi? Te deu um tapa na cara, você vira o outro lado. Aí a pessoa fala, mas isso é loucura, eu sou crente, mas não sou bobo. É que na mente renovada, você é crente e bobo. Você é as duas coisas. Você é tudo, porque nos padrões desse mundo você é crente, bobo, tonto. Ah, mas tem um limite. Não tem, essa que é a questão, não tem. Ah, mas tem um amor próprio. Então, não tem. Tem um amor a Cristo. É essa a capacidade de pensar. É esse o jeito de pensar. Por isso que, aí, o que acontece quando a gente pensa do jeito de Deus? Qual que é a consequência natural? Não é um negócio místico, que ele fala, agora eu recebi a mente renovada, e desce um pacote para você, falando, vontade de Deus. Aí você vai abrir, não existe isso. Um envelope que você fala, sabe a Porta da Esperança? Vocês lembram da Porta da Esperança? Que aí ficava, o Cleberson lembra, que aí tocava a musiquinha lá e tal. O Cleberson é da minha idade, pô, ele lembra. Ele lembra. Né? Aí abria lá a Porta da Esperança, e aí saiu o Silvio Santos, aí a pessoa, eu tenho um sonho disso, eu tenho um sonho daquilo. Às vezes não saía nada lá de dentro, né? Era triste pra caramba. Mas assim, não tem uma Porta da Esperança celestial que você fala, agora vai descer a vontade de Deus brilhando assim, o Silvio Santos anunciando. Não tem. Não tem. Não tem. Qual que é a consequência natural? Aquele que pensa como Deus pensa, o que acontece? Esse cara começa a viver a vontade de Deus natural. Por isso que a gente experimenta e comprova a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque eu já não penso do jeito que eu deveria pensar, eu penso qual é a vontade de Deus. Ah, mas eu queria trocar de... Mas será que Deus quer? Ah, mas eu queria fazer... Mas será que Deus quer? Ah, mas eu acho que já deu. Deus acha também? Irmãos, eu falo isso assim com muito temor, porque eu procuro viver isso muito na minha vida. Aos trancos e barrancos. Mas a gente tenta. Toda vez que vai ter um momento de decisão, de mudança, é hora de falar, opa, liga as antenas para ver o que Deus está falando. Vamos tentar pensar do jeito de Deus. Ah, mas aqui estão me humilhando. Isso não é padrão de Deus. E se Deus falar, fica aí para ser humilhado. Mas já me pisaram muito. Mas deixa eu pisar do outro lado. Ah, mas ali não sei o que lá. Então, mas não é para isso que eu te chamei. Quando a gente começa a pensar do jeito de Deus com a mente renovada, e veja, essa mente não é uma mente natural, é uma mente sobrenatural. A gente começa a experimentar a vontade de Deus. Por quê? Porque a gente trocou os padrões. E aí a gente começa a viver a vontade de Deus. O reino vindouro é onde a vontade de Deus é feita plenamente. Só tem a vontade de Deus. Lá não tem capeta, não tem você, não tem ninguém. É só Deus. A gente começa a pensar. E aí eu queria mostrar, né? Essa é a resposta para a grande pergunta final. Como é que vai redimir tudo? O mal vai ser derrotado e Deus vai governar plenamente o mundo. Só vai existir a vontade de Deus. Há uma ideia na cultura, nessa ideia de olhar para dentro de nós, como se a gente fosse buscar respostas em nós, e a gente já viu, isso não existe. Eu preciso buscar em Deus as respostas. E aqui eu quero mostrar para vocês um quadro rapidinho. O William está transmitindo aí para você também que nos assiste, que compara Romanos 1, 18, 32 com Romanos 12, 1 a 3. A gente falou isso na primeira mensagem. Quem não assistiu pode assistir lá no nosso YouTube. A humanidade não honrou a Deus, Romanos 1, 21. Acabou adorando a ídolos, Romanos 1, 23. O que acontece em Romanos 12? Os crentes adoram a Deus e dedicam a si mesmo como sacrifício. O fruto da idolatria em Romanos 1 é que o corpo é corrompido. Por isso que ele fala, Deus o entregou para a corrupção dos seus corpos. O que acontece com Romanos 12? O crente que adora a Deus, ele oferece o seu corpo, agora olha que coisa linda, para servir ao corpo de Cristo. O crente de Romanos 1, 18 pertence à presente era. Ele fala, por isso Deus os entregou, por isso que Deus os deu a corrupção. Os verbos mostram que eles pertencem à presente era. O crente, como não se conforma a essa era, a sua mente é renovada.
Romanos 1,18 diz que eles não aprovaram o conhecimento de Deus. 28. Portanto, Deus permitiu que a sua mente se corrompesse. O que acontece com os nascidos de novo de Romanos 12? Deus renova a sua mente para que eles experimentem a vontade de Deus. Aqui é o contrário, Deus falou, então a mente vai ser... O que ele faz, na verdade? Não é que Deus corrompe a mente. Deus simplesmente entrega a nossa mente a nós mesmos. Ele fala, cuida você então. Você não é o bonzão? O que acontece? A gente vai se corrompendo. Tem uma série que a gente assistiu na Netflix esse final de semana. É muito rapidinho, muito bobinha, do Mr. Bean. Não sei se vocês chegaram a ver com a abelha. Vocês viram? Gente, ele vai cuidar de uma casa de milionário. E é o Mr. Bean. Assim, não é o Mr. Bean, mas é o Mr. Bean, né? É o ator e ele não para. Você fala assim, chega uma hora que ele fez tanta porcaria que você fala assim, a gente lá em casa estava falando assim, por que ele não senta e fala, não vou mexer mais? Não, mas ele vai. E é uma porcaria com mais porcaria. Ele não fica feliz em destruir uma obra de arte, ele tem que destruir todas as obras de arte, ele tem que queimar a casa, ele tem que, sabe... O ser humano entregue a si mesmo, ele não tem limite. Não é assim, eu fiz um malzinho aqui. Não. Quando você vê, já está queimando tudo, já está tudo destruído, já está tudo... O mal não tem limite. O adorador, o que Deus faz? A mente não é sua, a mente é minha. Então, o que eu faço? Eu vou transformando essa mente, Deus transformando a nossa mente. De novo aqui, para terminar. No final do texto, o apóstolo Paulo diz, lá em Romanos 1, que a mente é corrompida e gera vícios egoístas. A mente renovada resulta em atos de serviço ao corpo de Cristo. E aí, para a gente caminhar para o final, a mente renovada nos ensina a viver nesse mundo plural. Esse livro é fabuloso, foi escrito pelo Tim Keller, organizado pelo Tim Keller, pelo John, eu não sei se fala Inazu ou Inazu, mas eles falam 3 características para o cristão viver no mundo atual, como cristão. Ele diz que o crente da mente renovada, para viver na presente era, ele precisa ter 3 coisas. Ele precisa ter humildade, ele precisa ter paciência e ele precisa ter tolerância. O apóstolo Paulo fala exatamente isso no texto de Romanos 12. Eles não inventaram, eles pegaram de Paulo. Olha só, o Tim Keller e o Inazu definem que é a humildade. Preste atenção. Humildade é reconhecer os limites da razão humana e saber que foram salvos pela fé e não por meio de nossas ações morais e bondade própria. Então eu sei que não fui eu que me salvei. Se não fui eu que me salvei, eu tenho que ficar pianinho. Eu não sou bom, porque se eu fosse bom eu me salvava. É graça. Olha o que o apóstolo Paulo diz, e eu vou ler rapidamente. Romanos 12, do 3 ao 8. Pois pela graça que me foi dada, eu digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Pelo contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Nesse contexto aqui, ninguém é melhor que ninguém. Está todo mundo trabalhando pelo bem do corpo, pelo bem da sociedade. Todo mundo sabe que foi Cristo que nos deu uma mente capaz de olhar para essas coisas. Por isso, humildade. Segunda coisa é a paciência. Tim Keller e John Inazu dizem que a paciência estimula o ouvir, a compreensão empática e o questionamento ponderado. Se o crente tivesse isso aqui, olha, ouvir atento, o crente quer falar, quer descer regra, quer falar para todo mundo que ele é pecador, que ele vai para o inferno, que ele está errado. A compreensão empática, a empatia, me colocar no lugar do outro. E o questionamento ponderado. Eu questiono, mas eu questiono com amor. Olha o que o apóstolo Paulo diz para a gente caminhar para o final. Do 9 ao 16. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios.
Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Agora olha a paciência. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Olha, o ouvir, o acolher. Abençoe aqueles que os perseguem. Não xinga lá na rede social. Não. Abençoe os que perseguem. Abençoe, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Se a gente vivesse assim, eita, que o mundo seria melhor. A começar de nós. Por último, Tim Keller e John Inazo definem tolerância como suportar crenças e práticas das quais não compartilhamos. No mundo de hoje, a gente não tem pouquíssima tolerância com quem pensa diferente. Eu já bloqueio, eu já coloco no modo soneca. Estou falando de mim, tá? Em ano de eleição, nossa, botei um monte de gente em modo soneca lá. Nossa! A gente tem pouca tolerância. Aí eles dizem, é importante distinguir as pessoas das ideias. Pessoas importam mais do que ideias. O apóstolo Paulo termina dizendo, olha o tapa de Paulo. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Eu quero concluir aqui lembrando, o nosso desafio é ser transformado e não conformado. O impossível para nós, Deus já fez. A mente corrompida já foi embora. Ele nos deu uma mente renovada. A partir de agora, uma palavra que o Rodrigo Soeiro, meu querido amigo, sempre fala, é um processo intencional. Nós temos que ser intencionais. Não deixa a vida te levar achando, não, eu sou crente, vai acontecer. Você precisa estar atento, você precisa buscar, você precisa orar, pedir, fazer, acontecer. Cabe a nós nos oferecer. O apóstolo Paulo fala, fiquem deitados esperando que Deus empurre vocês como sacrifício. Ele fala, ofereçam a si mesmos como sacrifício. É um processo ativo e intencional. E eu queria te perguntar, qual é o maior desafio que você enfrenta como um cidadão da era vindoura, vivendo na presente era? Cada um de nós diria uma coisa aqui. Quais desafios a gente enfrenta? No nosso trabalho, na nossa família, nos posicionamentos, nas redes sociais. Segunda pergunta, como é que a gente pode deixar de viver uma vida individualista? E aí lembre-se, né? A gente precisa desenvolver humildade, paciência e tolerância. Você quer ser um crente que dá testemunho? Humildade, paciência e tolerância. Tem uma brincadeira que eu faço na minha família, eles estão assistindo provavelmente, que eu vi uma vez o padre Marcelo Rossi falando no CQC que ele pedia 10 coisas para Deus todas as manhãs, e eu brincava com eles o tempo inteiro, falando que ele pedia humildade, 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 humildade. E ele vai falando, humildade, humildade, humildade. Aí ele fala que era, na oitava era poder, unção, e eu esqueci qual que era a outra coisa, mas era humildade, humildade. Aí eu brincava, falava, gente, eu peço humildade, 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 humildade. Mas a gente tem que pedir para Deus humildade, paciência e tolerância. Aí a gente vai colocar em prática a mente renovada. Vamos fechar os nossos olhos para a gente orar? Senhor, nós te agradecemos. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado porque o Senhor é que faz tudo em nós e a gente só pode se humilhar diante do Senhor. Que o Senhor nos ajude a entender que nós precisamos do Senhor para ter uma mente renovada. O Senhor já fez isso em nós. E agora nós vivemos nesse mundo, nessa era, nesse tempo tão desafiador, precisando pensar como o mundo que ainda virá, o mundo onde o Senhor é dono, o Senhor é rei, o Senhor é o único rei. Nos ajude nesse desafio, Senhor. Nos dê um coração que pratique a humildade, a paciência, a tolerância, para que a gente possa dar bom testemunho do Senhor nesse mundo, para que a gente possa viver plenamente, pensando na vida do jeito que o Senhor quer que a gente pense,
e não do jeito que nós somos conformados a viver, nós somos amoldados a viver. Que o Senhor nos ajude nessa batalha, nessa guerra que começa em nós, que a gente olhe para o outro, que a gente viva vidas menos egoístas, que a gente possa viver vidas onde a gente entende que a gente existe para o bem comum, a gente existe para o bem do corpo de Cristo, para o bem da sociedade, e que a gente possa abençoar pessoas, abençoar vidas e dar testemunho do Senhor. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desafio, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Só para a gente encerrar, a gente tem alguns